Boa noite, irmãos. Paz e graça de Cristo a todos. Louvado seja Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos seguir com nossa exposição da palavra do Senhor. Também cumprimento aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pela internet. A minha oração é que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, que possamos ter uma noite proveitosa de aprendizado das Sagradas Escrituras e que Deus possa abençoar poderosamente nossos corações. Hoje nós iremos fazer a exposição do verso 14 ao verso 17. Aí do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, a sua narrativa dos fatos e eventos sobre a vida de Jesus, endereçando este Evangelho ao povo judeu para convencê-los de que, de fato, Jesus é o Messias prometido. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 até o verso de número 17. Nós iremos falar sobre o vinho novo e os odres velhos. E nós vamos fazer isso à luz desse verso bíblico. Falaremos um pouco sobre jejum também, pois faz parte aqui dessa perícope textual. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura ou o buraco. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai onipotente, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, mais uma vez, por um momento tão importante como esse, em que abrimos a Tua palavra, debruçamos os nossos corações na Tua verdade. E sem dúvida, Senhor, seremos abençoados por ela. Que nessa noite de hoje, ó Deus, possamos estar com o nosso coração e mentes atentos, ó Deus, àquilo que iremos ouvir. E que o Senhor, ó Deus, esteja esclarecendo aos nossos corações aquilo que Tu queres para nós, Pai. Dominicalmente, o Senhor tem falado profundamente ao coração do Seu povo. E eu Te peço, ó Deus, nessa noite de hoje, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações e que as preciosidades e as pérolas que nós encontramos, ó Deus, na Tua palavra, possam ser guardadas nos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa, através do Teu Espírito Santo, levar essa palavra ao mais profundo, mais íntimo de todo o nosso ser. E que verdadeiramente, Senhor, possamos ter nossas mentes cativas à Tua verdade, Senhor. Fique conosco nessa noite e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, dentro dessa perícope ou desse bloco textual, nós temos aqui alguns versos bíblicos que vão tratar sobre o jejum. Esse tema já foi abordado por Jesus em Mateus capítulo 6 e verso 16, no famoso Sermão do Monte, quando Jesus vai confrontar os fariseus e os religiosos do seu tempo que praticavam o jejum para serem vistos pelos homens. Eles tinham o jejum, junto com a esmola e a oração, como disciplinas espirituais dentro do judaísmo. Mas eles praticavam esses atos não como uma forma de louvor a Deus, mas eles faziam isso para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Eles ostentavam a sua espiritualidade.
E Jesus, de forma dura, confronta o caráter e o comportamento hipócrita dos religiosos do seu tempo, dizendo que quando eles jejuassem, eles não deviam desfigurar o rosto para que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando. E se assim eles os fizessem, eles estariam já recebendo a glória dos homens e não a glória que vem de Deus. Jesus daqui, ele não está sendo contra o jejum. Ele não está sendo contra o jejum, porque ele mesmo jejuou em Mateus capítulo 4, quando estava no deserto da Judeia, sendo tentado pelo diabo. Então o próprio Jesus praticou o jejum, logo ele não estaria sendo contra o jejum. Mas Jesus está sendo contra, ele foi contra o jejum feito para ostentar a espiritualidade. E aqui nessa passagem ele mostra também que existe uma ocasião propícia e oportuna para o jejum, o que não deveria ser feito neste momento pelos seus discípulos. E ele vai explicar justamente a razão. É importante salientar que dentro do judaísmo, eles praticavam basicamente 2 jejuns semanais. Um jejum na segunda-feira e um jejum na quinta-feira, e um jejum mais longo no Yom Kippur, que é o dia do perdão ou o dia da expiação dentro do judaísmo, que era uma festa anual do calendário judaico, onde eles afligiam suas almas, confessavam seus pecados, praticavam o jejum e ofereciam sacrifício de animais para o perdão de pecados do povo. Os sacerdotes faziam isso. Portanto, os fariseus, eles jejuavam na segunda, eles jejuavam na quinta-feira e eles tinham um grande jejum no dia do Yom Kippur. João Batista, que foi enviado para ser precursor do Messias, ele batizava pessoas ali também na região do Rio Jordão, e ele tinha discípulos que o seguiam. João era alguém que estava preparando discípulos, e os discípulos de João copiaram a prática do jejum dos fariseus, ou seja, eles também jejuavam. Jesus foi criticado aí no verso 10 ao 13, por estar comendo com publicanos e pecadores. E do verso de número 14 ao verso 17, os discípulos estão sendo criticados porque eles estão comendo. Olha como os fariseus eram críticos ferrenhos de Jesus e dos seus discípulos. Do verso 10 a 13, eles criticam Jesus por estar comendo com pecadores. E do verso 14 ao 17, eles criticam os discípulos por estarem comendo. Então você percebe o quão crítico eram os fariseus nos tempos de Jesus Cristo. Então os discípulos de João, juntamente com os fariseus, eles também praticavam o jejum como uma espécie de disciplina espiritual. E aí no verso 14, ele vai questionar Jesus o porquê dos seus discípulos não jejuarem. É bem verdade que os fariseus também, em determinado momento, disse sobre Jesus que ele era comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Olha o que eles dizem aí, o que eles dizem os discípulos de João a Jesus Cristo. Vieram depois os discípulos de João e lhes perguntaram: por que nós jejuamos e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? É bem provável, de acordo com alguns escritores bíblicos ou estudiosos da Bíblia, que João nesse momento provavelmente ele estaria preso por Herodes. Então esses discípulos de João foram até Jesus e foram questionar Jesus o porquê dos discípulos deles não jejuarem. O mesmo Jesus jejuou em Mateus capítulo 4. Jesus no capítulo 6 mostra que o jejum deve ser feito, só que aqui ele mostra que existe uma ocasião e um momento oportuno para se fazer o jejum. Eu não vou aqui dar uma explicação sobre o que é o jejum, justamente porque nós já tivemos essa explicação. E nós aprendemos que jejum não é uma dieta que nós fazemos para emagrecer. Jejum não é uma moeda de troca em que a gente faz o jejum para barganhar com Deus algum tipo de coisa. Jejum não é um elemento para ostentar a nossa resistência. Então, o jejum bíblico ele está conectado à oração, à devoção, à tristeza, ao arrependimento e à aflição de alma. O jejum isolado por si só, ele é passar fome, não é jejum verdadeiro. O jejum bíblico, ele sempre está conectado a algo. Portanto, pessoas, por exemplo, que acordam pela manhã, não vou jejuar agora, não vou tomar café, e vivem sua vida normal, de forma secularizada, não se dedicam à oração, à meditação, essas pessoas não estão jejuando. Essas pessoas estão passando fome. Melhor seria que elas comessem do que passassem fome achando que estão jejuando.
Olha o que eles dizem a Jesus no verso 14. Por que os discípulos de Jesus não jejuam, uma vez que os fariseus e os discípulos de João jejuam? Olha a resposta de Jesus no verso de número 5. Ele vai usar aqui praticamente 3 elementos do cotidiano do povo judeu. Ele vai usar o exemplo da festa de casamento, do vinho novo e odres velhos, e das vestes velhas e do pano novo. Primeiro ele vai citar o exemplo do casamento no verso 5, para explicar a razão e o motivo pelo qual os seus discípulos não estavam praticando o jejum. Veja o que diz aí. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que ele será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Olha que interessante, Jesus está dizendo o seguinte: será que eles devem jejuar, uma vez que eles estão em uma festa de casamento? Irmão, se você fosse convidado para uma festa de casamento, você fosse convidado para um grande banquete, após a cerimônia de casamento em uma recepção, e o pessoal começasse a oferecer, os noivos chegassem perto de você, como alguma coisa, e você: não, eu estou jejuando. Isso seria muito ofensivo aos noivos. Quando você vai na casa de alguém, e alguém lhe oferece alguma coisa para comer, e você rejeita, isso não é tão legal. Então Jesus está dizendo que no momento de uma festa de casamento, não é comum que os convidados estejam jejuando. O que é normal é que as pessoas possam comer e desfrutar da festa. Jesus está dizendo aqui: porventura, podem ficar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Primeiro, Jesus está conectando o jejum aqui à tristeza. Queira você aceitar isso ou não, mas há uma conexão do jejum aqui à tristeza. Quando eles questionam Jesus o porquê dos discípulos não jejuarem, ele diz: podem porventura estar tristes os convidados de casamento? Porque o jejum está ligado à tristeza, à angústia, à aflição de alma e a arrependimento. Na Bíblia o jejum nunca é isolado, isso é muito importante. Essa orientação ela é muito importante, principalmente quando nós vamos praticar o jejum. Ele está ligado justamente a essa aflição de alma, aflição de espírito, a tristeza, a arrependimento e a contrição do coração. Então Jesus diz que ele é o noivo, os convidados são os seus discípulos, e os discípulos não devem ficar tristes, mas devem celebrar o fato de Jesus estar presente no meio deles. A presença de Jesus no meio dos discípulos não é motivo de tristeza, mas é motivo de alegria. Logo, eles não deveriam jejuar neste momento, nesta circunstância, mas eles deveriam se alegrar com a presença de Jesus no meio deles. Nós estamos nesse período natalino, e geralmente muitas igrejas separam textos bíblicos sobre o nascimento de Jesus. Dentre vários textos bíblicos, nós temos, por exemplo, textos do Evangelho de Lucas, que mostra que quando Jesus nasceu, houve grande alegria na terra entre os homens, e houve grande alegria nos céus entre os anjos. A presença de Jesus, irmãos, ela de fato traz alegria para o seu povo. Jesus disse que naquela ocasião os discípulos não deveriam jejuar, porque o noivo, que é Jesus, estava no meio deles, e isso era motivo de alegria, ou seja, eles deveriam comer, se regalar e se alegrar profundamente pelo fato de Jesus estar com eles. Entretanto, Jesus disse que vai chegar um momento em que o noivo será tirado, e naqueles dias eles vão jejuar, porque eles estarão tristes. E quando esse momento se dá? Se dá na crucificação. Quando Jesus é morto e crucificado, naquele momento de tristeza, quando Jesus foi crucificado, era um momento propício para eles praticarem um jejum, porque a alma dos discípulos estava angustiada, abatida e envolta em muita tristeza. Então, no momento em que o noivo é tirado, agora eles podem jejuar. Eu não sei se você já teve a experiência de passar por algum momento difícil na sua vida, seja um parente doente no leito de hospital, em que você é tomado por uma profunda angústia. É natural que muitas pessoas que são acometidas por angústia profunda e por muito sofrimento, elas perderem até o desejo de comer, elas não querem comer. Boa parte das pessoas, elas choram, elas se lamentam, elas perdem até a fome e o apetite. Então esse é o momento propício para jejuar, é o momento de tristeza, é o momento de angústia, onde a comida não faz mais sentido. Meus irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui e falar uma coisa para você nessa noite de hoje. Eu sei que o nosso Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, ele foi tirado dos seus discípulos. Ele foi crucificado.
E com certeza os discípulos de Jesus, movidos por tristeza e angústia, eles jejuaram. Mas enquanto Jesus estava no meio deles, eles deveriam se alegrar. Eu queria dizer uma coisa para você neste momento, nessa hora de hoje, que o nosso Senhor Jesus, Ele está presente em nosso meio. Ele está presente em nosso meio porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E vai haver um momento na parte desse culto em que sua presença será especial no momento da Eucaristia, no momento do sacramento da ceia do Senhor, onde a sua presença é real em nosso meio. É por isso, irmãos, que o momento em que nós celebramos o sacramento da ceia é um momento de comer, é um momento de beber, é um momento de alegria. Apesar da ceia apontar para a crucificação do nosso Redentor Jesus, nós cremos que Ele está vivo à destra de Deus Pai. Às vezes eu penso, nós saímos das nossas casas para virmos à igreja no domingo, adorar, contemplar a beleza do nosso Redentor, e temos a certeza de que Ele está no meio de nós, mas nós saímos da nossa casa e quando entramos na igreja, parece que nós não estamos em um culto, parece que nós estamos em um velório. Parece que tem um caixão no nosso meio, a gente está em um momento de velório, a gente fica com a cara emburrada, não louva a Deus com alegria, parece que não existe entusiasmo nenhum no nosso coração. Mas eu queria dizer para cada um de nós que a presença de Jesus em nosso meio é a razão da nossa alegria, do nosso regozijo. Quando nós saímos das nossas casas para vir a um lugar como esse, nós chegamos aqui para abrir a nossa voz e celebrar o nome de Jesus com alegria no coração. Se nós, porventura, estivéssemos em um estádio de futebol, aqueles que gostam de futebol estariam vibrando pelo seu time, estariam ovacionando o seu time, até perder a sua voz. Mas quando nós chegamos aqui, em vez de adorarmos e celebrarmos ao nosso Deus, a gente fica muitas vezes como fiscais de pecado, vendo quem está orando, quem não está. Quem está com o olho fechado, quem está com o olho aberto, e a gente nem cultua a Deus e acaba atrapalhando. Nós, quando adentramos esse lugar, nós precisamos nos prostrar ante ao Rei, porque Ele não está morto, Ele vive entre nós. Ah, irmãos, se nós entendêssemos que quando nós saímos das nossas casas e chegamos a esse lugar, Jesus está presente entre nós. E se Ele está presente entre nós, nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrarmos diante de Deus, para nos celebrarmos ao nome de Jesus, para nós nos regozijarmos diante do Senhor. É por isso que Paulo podia se alegrar em toda e qualquer circunstância, porque a presença de Jesus, irmãos, na nossa vida é a nossa maior motivação para nós nos alegrarmos. Talvez você que está aqui nessa noite, você encare o culto como funeral, mas não deveria ser assim. O culto não é um funeral. O culto é uma celebração àquele que está vivo. O culto é uma celebração àquele que está à destra de Deus Pai. O culto é uma celebração àquele que venceu a morte. O culto é uma celebração àquele que venceu o pecado. O culto é uma celebração àquele que venceu todas as hostes da maldade. Por isso, irmãos, nós temos motivo para nos alegrar. Jesus disse, não, agora não é momento de ficar triste. Agora não é momento de jejum. O noivo está aqui, eles devem se alegrar. Eles devem celebrar esse momento. E a melhor forma de celebrar, irmãos, é comendo. Festa sem comida não tem futuro. Eles estavam aqui, é importante lembrar para os irmãos, na casa de Mateus. E na casa de Mateus, sabe o que tinha? Um banquete. Eles estavam comendo, talvez um carneiro assado, um pão com peixe, seja lá o que for. Eles estavam celebrando aqui. E do lado quem estava? Os discípulos de João dizendo, teus discípulos não jejuam. Nós e os fariseus, nós jejuamos, mas os teus discípulos não. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é uma veia altamente legalista. Tanto dos discípulos de João, quanto dos fariseus. Não é que Jesus está sendo contra o jejum. É que Jesus está dizendo que agora não é a ocasião para jejuar. Quando nós estamos no culto, diante da presença de Jesus, não é momento de tristeza, é momento de celebração, é momento de alegria. Irmãos, o culto a Deus é um banquete. É por isso que eu entendo que culto sem ceia é reunião de louvor. Não é culto. A ceia do Senhor é o que torna culto culto. E a ceia do Senhor é o momento do nosso banquete, onde nós nos alimentamos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for em um culto, em alguma igreja, ou alguma reunião em alguma igreja, e não tiver ceia do Senhor, você não tem um culto, você tem uma celebração de louvor. Você não tem um culto real. Porque o culto, irmãos, é o momento em que nós participamos de um banquete.
E quando eu falo de banquete aqui, eu estou falando de nos alimentarmos do nosso próprio Redentor. E nós fazemos isso em cada momento que nós celebramos a ceia do Senhor. Aí veja o que Jesus diz aí no verso número 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus quer dizer aqui? É importante que os irmãos entendam que nós temos aqui um grupo de discípulos de João, criticando a postura dos discípulos de Jesus, porque eles não estavam jejuando. E eles questionaram, por que os teus discípulos não jejuam? Eles só comem. E Jesus diz, eles não podem jejuar porque o noivo está com eles. E o noivo é Jesus. Jesus está usando aqui o exemplo da cerimônia de casamento judaico. Só um detalhe, você sabia quanto tempo durava uma festa de casamento dentro do contexto do povo judeu? Uma semana. Dentro da nossa realidade ocidental, uma festa de casamento dura o quê? Algumas horas. No término da festa, cada um vai para a sua casa. Dentro da cultura judaica, não, uma festa de casamento durava sabe quanto tempo? Uma semana, era festa, e muita festa. Era vinho, e muito vinho, carne, e muita carne. E o noivo era pego pelos seus compatriotas ali, era jogado, era a maior alegria, a festa de casamento de um povo judeu. Então não havia espaço para jejum. Jejum no casamento judaico é ofensa, não é consagração. Então Jesus está aqui pegando esse exemplo da cultura judaica, da festa de casamento, e ele está dizendo, olha, o noivo está aqui, eles não podem ficar tristes, eles têm que celebrar mesmo. Olha que interessante, enquanto os discípulos de João estavam dando uma ênfase muito grande aos elementos da disciplina do judaísmo, eles estavam em última instância rejeitando Jesus. Irmãos, nós corremos um grande risco de muitas vezes abraçarmos os elementos da fé cristã e acabar com tudo isso rejeitando o nosso Senhor Jesus. Você pode jejuar não para Cristo, orar não para Cristo, ler a Bíblia não para Cristo. E eles estavam jejuando aqui, mas não era para Cristo. Por isso que Jesus o censura puramente. Você pode ler a Bíblia para desencargo de consciência. Você pode orar para desencargo de consciência. Você pode jejuar para ostentar sua espiritualidade e não fazer isso para a glória do Senhor. Não acho que todos que jejuam, oram ou leem a Bíblia, fazem isso de forma genuína. Quando Jesus cita o exemplo aqui da roupa velha e do pano novo, ele está falando das molduras do judaísmo. Irmãos, é evidente que se você pegar uma roupa velha e costurar nela um pedaço de pano novo e lavar essa roupa, o que vai acontecer? O pano novo vai encolher. E ao encolher, vai romper o remendo. E o buraco vai se tornar maior. Jesus citou outro exemplo aqui do odre. O odre aqui era uma espécie de cabaça ou uma espécie de jarra feita de couro de carneiro ou de cordeiro. Era comum naquela época, por causa da falta de refrigeração, eles matarem um animal, eles costuravam as patas traseiras e dianteiras, o pescoço do animal servia de gargalo do odre, ali eles colocavam uma tampa, existia um processo de curtição, onde eles colocavam cera na parte externa do couro, e aquele odre ali servia para eles colocarem azeite, óleo, leite, água e vinho. O odre ele era muito prático, primeiro porque ele tinha propriedades térmicas, ele conservava ali o líquido. Segundo, ele era muito prático, você podia colocá-lo nas costas. E terceiro, quando acabasse a água, ele podia ser dobrado e guardado. Diferente se você fosse usar um jarro ou um pote, seria muito difícil carregar um pote de barro atravessando um imenso deserto. Então, o odre ali, ele é muito prático. Só que tem algo interessante, que quando os judeus, eles faziam o processo de curtimento do couro para elaborar e criar ali um odre, aquele odre com o tempo ele era esticado. Quando você pegava o vinho novo aqui é quando ele é espremido no lagar e ele é tirado, é praticamente o suco da uva. Quando ele é colocado dentro do odre, começa um processo de fermentação por causa dos gases químicos que é soltado ali. E o que acontece? O odre começa a esticar. Se o odre fosse antigo, o que acontecia? Ele estourava por causa do processo de fermentação. Mas se o odre fosse novo, o que acontecia? Ele suportava o processo de fermentação. Quando Jesus diz que se põe vinho novo em odres velhos, ele diz que o odre
se estoura. Mas se você põe vinho novo em odres novos, o que acontece? O vinho é conservado. O que Jesus quis ensinar quando fala da roupa velha, do remendo novo, do vinho novo e do odre velho? O que seria aqui o odre velho e a roupa velha? Seriam os elementos da cultura judaica, os elementos do judaísmo. O que seria o vinho novo? Seria a mensagem do reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que você não pode pregar o evangelho e colocar nas antigas molduras do judaísmo. Vai estourar, não dá certo. Jesus não veio a esse mundo fazer uma reforma do judaísmo. Jesus não veio a esse mundo adequar a sua mensagem às molduras da religião judaica. Mas ele veio trazer o vinho novo. Ele veio estabelecer com o povo uma nova aliança. E uma nova aliança não é mais uma administração da antiga. A nova aliança ela é inédita em substância. Então o vinho novo aqui é a mensagem do reino, é o evangelho, é a nova aliança que Jesus Cristo trouxe. E o que era que aqueles fariseus estavam querendo? Pegar o evangelho e colocar dentro das molduras judaicas. E Jesus diz, não dá certo. Ô irmãos, a mensagem do evangelho, ela é maior do que as molduras judaicas. E é importante dizer para você que Jesus não está aqui desprezando o judaísmo porque ele teve uma importância na história do povo de Deus que era Israel. O que Jesus está mostrando aqui é que ele veio trazer algo maior. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Qual é mais importante? A substância de uma coisa ou a sombra dela? A substância. Qual é mais importante, meus irmãos? Uma promessa feita ou o cumprimento de uma promessa? O cumprimento de uma promessa. Então Jesus está dizendo que ele veio para trazer algo maior. E o que significa isso, meus queridos? Que quando Jesus veio e estabeleceu uma aliança com o povo, ele veio trazer algo maior do que tudo aquilo que havia acontecido na história do povo judeu. É por isso, irmãos, que eu não consigo entender e compreender como é que alguém pode ler as Escrituras e olhar para a nova aliança, e olhar para a mensagem que Jesus Cristo trouxe e dizer que aquilo ali é mais uma administração. Aquilo ali é algo novo. O autor de Hebreus vai dizer que a antiga dispensação caducou, passou, e algo novo em substância apareceu. Irmãos, nós não podemos pegar a nova aliança e deixar ela circunscrita ao antigo regime do povo judeu. A nova aliança não é mais uma administração de pactos que Deus havia feito. A nova aliança é um pacto novo que Deus fez com o seu povo. É importante, irmãos, frisar para nós também que nós não podemos pegar velhas molduras, como os fariseus ou os discípulos de João aqui estavam querendo, para colocar dentro o evangelho. Não dá. O evangelho é o vinho novo. A roupa velha é os elementos do judaísmo. Eles estavam mais preocupados em cumprir o ritual judaico do que se alegrar na presença de Jesus. Na verdade, era isso que estava acontecendo aqui. Eles preferiam manter os seus rituais vazios, mortos e superficiais, enquanto eles não celebravam a presença de Jesus no meio deles. É por isso que Jesus, sabe o que vocês estão fazendo? Querendo pegar o vinho novo e colocar dentro de odres velhos. Vai estourar o odre. Sabe o que vocês estão querendo fazer? Pegar pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Não dá certo. Quantas vezes nós não estamos preocupados com rituais e nós desprezamos e muitas vezes rejeitamos o próprio Senhor Jesus em toda a parafernália da religião. Eu não estou dizendo com isso, irmãos, que nós devemos rejeitar os meios de graça que Deus nos deu. Tudo isso é importante. Mas nós devemos tomar muito cuidado com o nosso legalismo. Você percebe que os fariseus aqui, eles criticavam tudo que Jesus fazia. Se Jesus comia com pecadores, está errado. Se os discípulos comiam, está errado. Eles olharam para Jesus, comilão, bebedor de vinho. Eles eram altamente críticos de Jesus e dos seus discípulos. Para manter o quê? Seu legalismo. Para manter o quê? A fidelidade às normas que eles mesmos criaram. Quantas vezes nós não agimos assim? Somos legalistas. Por exemplo, poderia citar N exemplos aqui. Vamos citar um, por exemplo. Pastor, o irmão fulano é um irmão muito carnal.
Eu disse, por quê, meu irmão? Porque eu fui na casa dele e vi uma árvore de Natal. Pastor, fulano é muito carnal. Por quê? Porque ele abriu a geladeira, eu vi lá uma garrafa de vinho. Nós nos tornamos legalistas. Nós criticamos tudo. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não agirmos como os fariseus, que eram críticos ferrenhos de tudo. Nada estava bom para os fariseus. Jesus não atendia às expectativas dos fariseus. Tudo que Jesus fazia era motivo de crítica. E se expulsava um demônio, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Quantas vezes nós não agimos assim também dentro do seio da igreja, onde nada está bom para a gente critica tudo. A gente se torna críticos da igreja. A gente se torna críticos da vida do outro. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque o legalismo não é um pecado que envolveu somente igrejas da Galácia. Nós devemos tomar cuidado porque o legalismo não é algo que estava entrelaçado na vida dos fariseus. O legalismo pode estar também na nossa vida. E o que é o legalismo? É quando eu crio preceitos, regras próprias para mim mesmo e quero estabelecer isso como padrão de vida pelo qual o ser humano vai agradar ou desagradar a Deus. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós não devemos, irmãos, estabelecer o nosso caminho para sermos aceitos por Deus, como eles estavam fazendo aqui. Cuidado! Você pode estar dentro da igreja, praticando os rituais da religião cristã, enquanto você está rejeitando Cristo em seu coração. Por exemplo, de repente você vem em um culto como esse, e você vê, por exemplo, o irmão está louvando a Deus, ele fecha o olho, aí você diz, ó, para aí, pentecostal. Esse aí não é reformado. Isso é coisa de fariseu, irmão. Isso não é coisa de cristão. Isso é coisa de fariseu. Se um irmão chora quando está louvando a Deus, está dizendo, olha aí, ó, pura emoção. A gente está agindo igual um fariseu. Igual um fariseu. E detalhe, a gente nunca vem para a igreja cultuar. A gente vem observar. Para depois criticar, como os fariseus sempre faziam. Eu queria nessa noite de hoje chamar a sua atenção para o seguinte ponto. Meus irmãos, quando você adentra esse lugar, você está diante da presença de Jesus. Você deve de fato se alegrar por estar na presença dele. Irmãos, é maravilhoso poder adentrar em um ambiente como esse e dizer, eu estou diante do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós nunca deveríamos trocar um momento como esse por qualquer outra coisa. Irmãos, quando nós saímos das nossas casas para irmos à igreja, nós estamos indo nos encontrar com Cristo. Nós estamos indo nos encontrar com o Senhor. E muitas vezes a gente prefere qualquer outro encontro ou qualquer outro entretenimento do que nos encontrarmos com Jesus Cristo. Jesus, irmãos, não vou dizer que ele é tudo que a gente tem. Quando eu, por exemplo, às vezes... Tem pessoas que vão dizer o seguinte, pastor, eu não preciso ir à igreja para me encontrar com Cristo. Eu encontro com Cristo na minha casa. Ou Jesus não chega até aqui? Claro que ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas Deus prometeu estar presente de forma especial com o seu povo ao qual ele está pactuado. Existe um aspecto da presença de Deus que ela é especial e que ela só existe dentro do culto que é feito a Ele. E quando nós saímos das nossas casas e vamos até a igreja, nós estamos dizendo, eu vou me encontrar com o Senhor. Então, quando você adentra aqui dentro, você não deveria entrar aqui dentro com a cara que parece que saiu de um velório. Parece que chupou aquele limão tão azedo. Você deve entrar aqui dentro e celebrar o Senhor Jesus. E você não deveria trocar um momento como esse por nada. Às vezes eu fico pensando, como é que um crente, irmãos, troca um momento como esse? Hoje eu não vou para o culto não, porque eu vou para uma festa de aniversário. Irmãos, sabe o que a gente faz quando age assim? A gente está dizendo que o encontro com Jesus não é tão importante. Se encontrar de forma especial com Cristo não é tão importante. Mais importante é o meu aniversário. Mais importante são as minhas coisas. Ah, pastor, eu não vou hoje para o culto porque eu estou com uma dorzinha de cabeça. Aí ele não vai. Mas no outro dia a cabeça está desse tamanho e lá vai ele olhar para a cara do patrão dele no trabalho. É desprezo por Jesus Cristo.
Nós estamos desprezando a Jesus, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente acha que isso são coisas banais. Eu não vou para o culto a Deus, não tem tanta importância ir para o culto. Eu posso ir no outro domingo. Eu nunca faltei. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós estamos rejeitando o Senhor Jesus. Você pode até dizer, pastor, mas eu não concordo com o Senhor. Infelizmente, às vezes a gente vive numa realidade em que a gente tem que respeitar a opinião errada dos outros. Nós devemos, meus irmãos, verdadeiramente celebrar o nome do nosso Redentor. Algumas conclusões que eu tiro dessa passagem bíblica para nós. Primeira conclusão, irmãos, é que Jesus prevê que após sua partida, seus discípulos iriam jejuar. Jesus não está criticando o jejum aqui, mas ele está dizendo que naquele momento, naquela circunstância, não era momento de jejum, era momento de celebração. Jejum é momento de tristeza. É por isso que nós não devíamos jejuar no momento do culto solene a Deus. Nós temos momentos propícios para isso. Mas o culto é um momento de celebração e de alegria. Sempre foi assim no meio do povo de Deus. E jejum é tristeza. E nós não devemos entrar no culto com a cara amarga de tristeza. Nós estamos diante da presença do Rei e nós devemos celebrá-lo. Jesus prevê aqui que na sua partida seus discípulos jejuariam e foi o que aconteceu. Quando Jesus ele foi elevado ao céu, foi crucificado e posteriormente ressuscitou e foi elevado aos céus, os seus discípulos praticaram o jejum nos primórdios da igreja. Os apóstolos de Jesus jejuaram. Então o jejum, irmãos, é uma prática que deve ser observada pelos cristãos também. De forma correta, é claro. Segundo, você pode ser rigoroso no cumprimento de práticas religiosas, mas não desfrutar da alegria de estar na presença de Cristo. Toda pessoa legalista não é uma pessoa alegre. Toda pessoa legalista é uma pessoa amarga. Ele não tem alegria em Cristo. Ele é uma pessoa amarga. Porque ele está criando o próprio caminho de redenção dele. Ele é alguém cheio de autojustiça. Ele criou o próprio parâmetro dele do que é ser um cristão. E se alguém não se enquadra aqui, não é cristão. Eu nunca vi uma pessoa ser legalista e ao mesmo tempo ser uma pessoa feliz em Cristo. O legalismo é uma prisão, é uma escravidão, que nós deveríamos nos despojar disso. Eu já vivi isso na minha própria vida. Nos primórdios da minha fé, eu vivi esse tipo de legalismo. Para mim, alguém que se dizia cristão e estava na rua com uma camiseta não era um crente. Alguém que se dizia cristão e assistia uma partida de futebol não era um crente. Alguém que se dizia cristão e assistia um filme não era crente. Então eu tinha uma moldura ali. E quem não se enquadrasse naquela moldura que eu havia criado não era cristão. Mas você olhava para a minha cara, irmãos, e eu era uma pessoa muito amarga. Porque eu estava sempre criticando as pessoas, porque elas nunca se encaixavam no meu padrão. É o que os discípulos de João estão fazendo aqui, e era o que os fariseus também faziam. Quem não se encaixa no meu padrão não é crente. Irmãos, não é o nosso padrão que nós temos que nos encaixar. É no padrão do Evangelho. É do Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo está para além de estéticas. O Evangelho de Jesus Cristo está para além de coisas externas. O Evangelho de Jesus Cristo é amar profundamente o nosso Redentor e se sujeitar a Ele. Ele disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas o jugo da religião é pesado e o fardo é rigoroso. Jesus disse que os fariseus, eles moviam céus e terra em busca de um prosélito. E quando fazia esse prosélito, que é um pagão convertido ao judaísmo, tornava esse prosélito mais dignos do inferno do que eles. Eles atavam fardos pesados sobre as pessoas, que é o legalismo. Mas eles nem com o dedo moviam. Sabe por quê? Porque todo legalista é hipócrita. Todo legalista, ele tolera na vida dele aquilo que ele sempre condena na vida do outro. Em última instância, todo legalista esconde um monte de pecado por debaixo do tapete. Terceiro, meus irmãos, o Evangelho de Cristo é o vinho novo, que não deve ser moldado por estruturas legalistas e rituais vazios. Irmãos, houve um momento em que todo aquele cerimonial judaico teve sua validade e importância na história do povo de Israel. Mas quando Jesus ele veio,
Ele pôs fim a todo esse cerimonial. E eu fico pensando como é que tem um bando de crentes dispensacionalistas que dizem que Jesus vai voltar para estabelecer um milênio de 1000 anos, onde ele vai restaurar o templo, o sacerdócio levítico e o sistema sacrificial. Sabe o que é isso? Roupa velha. Sabe o que é isso? Odre velho. Jesus, quando veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, ele pôs fim a todo esse cerimonial judaico, porque cumpriu o propósito, apontava para ele. Ele agora é a realidade e o cumprimento de todas aquelas coisas. E agora, meus irmãos, não há necessidade mais de sacrificar animais. O Cordeiro perfeito já morreu, já foi imolado na cruz do Calvário. Então nós não precisamos dessa estrutura cerimonial do judaísmo. Isso já passou. Eu não sei como é que tem pessoas que ainda afirmam que a aliança que Cristo estabeleceu com o seu povo é mais uma aliança, como foi com Moisés, com Davi, com Noé e com Abraão. Jesus veio para trazer o vinho novo. As outras alianças, sabe o que era? O odre velho. E o vinho novo deve ser colocado onde? Em odres novos. O odre novo é a aliança nova que Cristo ele fez e estabeleceu conosco. Meus irmãos, nessa noite de hoje, talvez tenha pessoas aqui que são pessoas altamente críticas. Tem já um padrão do que é ser cristão na mente delas, e que não é o padrão das escrituras, é aquilo que elas criaram. E que se você sair uma risca disso aqui, você não é crente. Irmãos, abra mão desse padrão humano, legalista e vazio. Nós devemos nos adequar aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo e não às nossas molduras que nós criamos. Talvez tenham pessoas aqui em nosso meio que dominicalmente adentram um local como esse, não para celebrar o nome de Jesus, mas para ver quem fechou os olhos, quem abriu, quem chorou. Que nós, irmãos, não venhamos nos portar como os fariseus em uma reunião como essa. Que nós possamos verdadeiramente nos alegrar na presença de Jesus Cristo. Às vezes eu estou aqui louvando a Deus, fecho os meus olhos, eu não estou nem aí, eu digo, Senhor, eu te amo, Tu és o Senhor da minha vida. Claro, irmãos, eu não estou dizendo que a gente vai praticar outro extremo, que é dar salto mortal, triplo, escarpado dentro do culto, rolar pelo chão, isso é coisa de doido. Mas eu estou dizendo que a gente pode se alegrar na presença do Senhor Jesus Cristo. A gente pode verdadeiramente celebrar o nome dEle. Infelizmente, às vezes a gente acha que quando a gente adentra a igreja, o reformado é assim. Claro, eu estou falando reformado, mas não estou generalizando. Ele acha que ele tem que entrar na igreja e deixar o cérebro lá fora. Ou melhor, deixar o coração lá fora e entrar só com o cérebro. O carismático, ele acha o contrário, que ele tem que entrar com o coração e deixar o cérebro lá fora. Não, nós temos que entrar com tudo que Deus nos deu. Louvar a Deus, entender o que está acontecendo no culto, porque a liturgia ela tem que ter uma ordem lógica. Mas abrir o coração e dizer, Senhor, eu te amo. Eu derramo o meu coração diante do Senhor. Eu louvo ao Senhor com alegria no meu coração, porque o nosso Cristo, Ele está vivo no meio de nós. Meus irmãos, nós não precisamos entrar aqui dentro com o cérebro e deixar o coração lá fora, mas nós também não temos que deixar o cérebro lá fora e só entrar com o coração. Nós temos que adorar a Deus e celebrar o nome dEle com todo o nosso ser. Mais uma vez reitero, quando Jesus nasceu, anjos louvavam a Deus no céu com alegria. Homens se alegraram na terra. Jesus está em um banquete com os discípulos. E Jesus gostava de comer. E comer bem. Talvez eu e Jesus se desse bem. Ele disse, agora não é hora de jejuar. Agora é hora de celebrar. O jejum vai acontecer, mas não é nesse momento. E de fato aconteceu, quando ele foi crucificado e morto, e quando ele foi posteriormente ascendido aos céus, os discípulos jejuaram. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que na eternidade não vai ter jejum, né?
porque lá só tem alegria. A Bíblia diz, o livro de Apocalipse, que toda lágrima e toda tristeza será varrida. Jejum está ligado à tristeza de alma. O jejum é aqui nessa terra, para esse mundo. Nos céus não haverá jejum. Nos céus a gente vai celebrar as bodas do Cordeiro, ou melhor, no novo céus e na nova terra, onde habita a justiça, a gente vai participar de grandes banquetes com o nosso Redentor, tá certo? E você não vai ficar preocupado com sua dieta, fique em paz, você vai comer, celebrar o Senhor, e detalhe, você vai ter uma saúde muito vigorosa, porque Deus vai nos restabelecer totalmente. Que Deus os abençoe, queridos. Nós vamos curvar nossas frontes e vamos à presença do nosso Senhor e do nosso Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, como é bom estar na Tua presença, Rei do Universo. E poder, ó Pai amado, olhar para a Tua palavra, ó Deus, e ver como nosso Senhor Jesus quebrou tantos paradigmas do seu tempo. Ó Deus, nós queremos louvar o Teu nome, ó Deus, porque quando o nosso Senhor veio a esse mundo, Ele é o nosso vinho novo. O Evangelho é o nosso vinho novo. O reino dos céus é o nosso vinho novo. A nova aliança é o nosso vinho novo. E nós não temos que pegar, ó Deus, toda essa preciosidade e amoldurá-la ao nosso legalismo pessoal. Pelo contrário, Senhor, nós precisamos, ó Deus, verdadeiramente colocar o vinho novo no odre novo. O Senhor já nos deu a moldura, o Senhor já nos deu a forma, e nós não temos que caminhar por esse legalismo vazio, superficial e desenfreado. Talvez, ó Deus, tenha pessoas aqui nesta noite de hoje, que talvez não conhecem Cristo como Salvador. E a minha oração, ó Deus, é que nesta noite de hoje ela possa experimentar o vinho novo, Senhor, e ela possa verdadeiramente se alegrar, ela possa verdadeiramente ser liberta das amarras da religiosidade vazia, que ela possa ser liberta, ó Deus, do farisaísmo hipócrita, que ele possa ser liberto, ó Deus, da religiosidade altamente estética, e que verdadeiramente, Senhor, ela possa experimentar esse vinho novo que traz alegria. Ó Deus, eu oro também nesse momento, para que nós, como teu povo, possamos celebrar o teu nome com alegria, pois estamos diante da tua presença, participando do banquete do Cordeiro. E este é um momento, Senhor, de celebração, de alegria. Livra-nos, ó Deus, de nos tornarmos críticos de tudo, Senhor, e que possamos verdadeiramente abraçar o teu santo e glorioso evangelho, Pai. Gratos somos a ti por esse momento e por essa palavra em nome do teu Filho. Amém.